Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje nós vamos refletir sobre um tema que envolve famílias, crianças e jovens, a escolha do esporte e o que realmente motiva essa decisão. Muitas vezes, crianças e adolescentes são levados a praticar determinados esportes pela família, por expectativas ou mesmo pelo que parece ser um destino natural para aquela atividade. Por outro lado, o desejo próprio e a motivação interna são fundamentais para o prazer, o desenvolvimento e também o sucesso dentro daquela modalidade. Entender esse conflito entre imposição, destino ou escolha pessoal é essencial para apoiar crianças e jovens na construção de um relacionamento saudável com o esporte. Mas hoje, para nos ajudar a refletir sobre esse tema, recebemos o Vinícius, especialista em psicologia do esporte, que vai compartilhar sua visão sobre como o esporte pode ser uma experiência positiva ou fator de pressão. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui participando e vamos conversar muito sobre esse tema tão emergente, tão necessário, né? Sim, hoje em dia, principalmente, né? Muitas crianças estão entrando aí para o esporte e aí, como eu falei, às vezes até por decisão dos pais, ou uma indicação médica, precisa fazer um esporte, precisa praticar um esporte. Mas será que a criança está ali, né, realmente decidindo ou ela está sendo levada pela decisão de outras pessoas? Mas antes da gente começar essa discussão, conta pra gente quem é você, como que você trabalha, é na clínica, trabalha em algum clube, como é que é? Então, minha trajetória na psicologia do esporte, né, tive o primeiro contato já na faculdade. Quando eu entrei para a graduação, não fazia ideia de que existia psicologia do esporte. Sempre pratiquei esporte, mas levava como algo natural ali da infância, da adolescência, né? Nunca tinha pensado em trabalhar com esporte, mas dentro da psicologia, estudei na UFRJ. Lá, a graduação em si não tinha matérias, disciplinas, nem eletivas sobre psicologia do esporte, mas a gente tinha um aluno que fazia estágio, na época, num clube, no Fluminense, e ele deu uma palestra na recepção dos calouros, né? De quem estava entrando ali na faculdade. E aí, dali, fiquei sabendo que existia. Não sabia se ia seguir, se não ia seguir, mas a experiência universitária num todo me fez me envolver muito com o esporte, dentro do esporte universitário também. E aí foi, assim, eu ressignifiquei o esporte na minha vida. Ele já estava ali, mas eu não sabia que era tão importante como é. Sim. A ponto de levar para o campo profissional também. Eu brinco quando eu converso com alguns estudantes de psicologia, eu falo assim, olha, você não vai sair da faculdade formado. Oi, como assim? São 5 anos de graduação. Eu falo, não, você não vai sair formado. Você vai sair da faculdade, você ainda vai ver um outro mundo, se você for atrás desse mundo para você descobrir. Um exemplo é a psicologia do esporte, que não tem, né? Não é falado na faculdade, realmente. A gente falou aqui antes de começar o programa, eu falei assim, ó, vamos conversando, porque eu não sei quase nada sobre psicologia do esporte, porque é uma outra área e a gente não tem contato com isso dentro da faculdade realmente. Então, se quiser trabalhar com isso, você tem que realmente correr atrás depois da faculdade, Exatamente. fazer uma especialização, enfim, curso, tudo isso para conseguir Eu entender. já, na época ainda, no terceiro, quarto período, comecei a procurar cursos por fora. Depois a gente buscou um professor externo, né? Ele entrou lá, um vínculo como professor colaborador voluntário da UFRJ, o Rodrigo Pieri. Também mandar um abraço para ele aí. Orientou minha monografia depois. Mas, assim, tudo isso através de uma representante que era uma professora de lá, porque realmente não abre concurso, né, como era uma universidade federal, para essa área. Sim. Então, os alunos, né, tiveram que ser muito proativos. A gente formou um grupo e para ter um grupo de estudo lá, para ter algum professor supervisionando, teve que ser iniciativa toda nossa dos alunos, né? E aí a gente aprende muito nesse processo. Quando tudo é mato, vamos dizer assim, você é obrigado a correr atrás, você aprende até mais do que se tivesse uma estrutura ali já bem definida. E acho que até o valor que a gente dá para aquilo ali que a gente tem que correr atrás é muito maior, né? Então, todo o conhecimento que veio, realmente você segurou com unhas e dentes. Mas o que é, então, a psicologia do esporte, que é tão pouco falada dentro da faculdade, tão pouco ensinada dentro da faculdade? O que é realmente a psicologia do esporte? Olha, ela é uma área da psicologia. Assim como nós temos a psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicologia perinatal, psicologia da educação, né, escolar,
ela é uma área da psicologia. Dentro dessa área da psicologia do esporte, você pode atuar baseado nas mais diferentes abordagens teóricas possíveis. Então, na psicologia, a gente tem tinha um professor que falava que a psicologia, na verdade, são as psicologias, né? Sim. É uma dispersão de saberes. E aí, você pode atuar em diversas áreas e conforme, né, diversas bases fundamentais, diversas abordagens. Então, tem essa divisão, área e abordagem. A Sim. psicologia do esporte é uma área da psicologia. Sim. E dentro da psicologia do esporte, você vai trabalhar com todos os esportes, sem exceção. Você tem psicólogos que vão se especializando em esportes. algumas modalidades específicas. No meu caso, eu como sou um apaixonado por esportes num geral, tudo que tá passando eu tô parando para assistir, desde curling, né? Que eles vão com a vassourinha ali no gelo, que é uma coisa que você não imagina nunca praticar aqui no Brasil, pelo menos, né? Sim. Gosto de assistir Olimpíadas de Inverno. Até futebol, nossa modalidade mais tradicional também, uma das com as quais eu mais tenho contato. Mas não necessariamente você precisa trabalhar com tudo. Sim. No momento, eu recebo atletas de diversas modalidades na clínica. Sim. E a mente do atleta, né? Será que pode influenciar o desempenho? Hoje em dia, eu acredito que isso seja muito mais falado do que antigamente, né? Até mesmo pela psicologia do esporte está hoje ganhando uma visibilidade maior do que tinha antigamente. E hoje em dia se considera a mente do atleta. Como que a mente do atleta ela mexe no desempenho dele? Apesar da gente estar começando a falar mais recentemente, ela sempre operou, né? Sempre interferiu, sempre influenciou no desempenho, no rendimento. Porque está tudo interligado, né? A gente costuma pensar nas quatro bases que Sim. influenciam na prática esportiva, né? As 4 zonas que precisam de preparação, que são a tática, a técnica, a física e a psicológica, né? Às vezes a gente chama de mental também, mas seria a psicológica uma componente desses 4 fatores, dessas 4 valências que precisam ser trabalhadas e influenciam. Claro, em determinado momento de uma partida, de uma competição, uma com mais influência do que a outra, né? Você pode dizer que um lance específico, assim, de futebol, um lance de bola parada. O componente tático está ali muito presente, porque pode ter uma jogada ensaiada, alguma estratégia que foi trabalhada previamente. O componente físico, o jogador que vai saltar mais alto, né? Vai ter vantagem, teoricamente, ali. O componente técnico, aquele atleta que tem os fundamentos, seja do cabeceio, seja da batida na bola, mais lapidado, né? E tenha mais talento, proficiência para executar. E a questão psicológica também, que vai estar influenciando diretamente ali, né? Se o atleta não tiver, por exemplo, capacidade de filtrar os estímulos de atenção dele, né? E ele estiver prestando atenção no que a torcida está falando, na hora que a falta vai ser cobrada, isso pode diminuir o nível de concentração e interferir né, diretamente no resultado daquele lance ali. E para tudo isso é um treinamento que é feito antes com o atleta para que ele possa realmente focar no que ele está fazendo ali e ser bem sucedido ali naquela hora. Eu diria que assim, os atletas, eles se conhecem muito, né? Muitas vezes a gente até tem essa postura de entender que você é detentor de um certo conhecimento que você precisa passar e ensinar para ele. Mas assim, os atletas, eles já fazem preparação psicológica, muitas vezes sem a presença de um psicólogo ali. Né? Os atletas, como você mencionou, a história do esporte é muito longa e durante muito tempo não se falou em psicologia esportiva. Mas eles tinham que criar estratégias para poder concentrar, estratégia para poder levar. Intuitivamente, mesmo que sem noção, sem consciência disso, a estratégia, a questão mental estava posta ali. Porém, hoje em dia, a gente, cada vez mais estudos, né, mais ciência, mais capacidade de compreender esses fenômenos, oferece um serviço com ferramentas que o atleta vai escolher utilizar ou não. Então, a gente, na psicologia, sempre tem que tomar esse cuidado de não querer impor, né, falando do tema de hoje, aí um pouco da imposição, mas sim de primeiro escutar, receber do atleta qual a dificuldade principal dele naquele momento, ter uma leitura, um olhar, né, muito apurado para o contexto, para o ambiente em que ele está inserido. Exatamente.
se tratando de crianças, você atende também crianças e adolescentes, atletas também. Como a gente falou, muitas vezes a criança, até por uma indicação médica, ou é o sonho do pai, precisa fazer uma atividade física e os pais recorrem, então, aos esportes, né? Quais os fatores que influenciam essa escolha da criança no esporte? Então, agora, para responder isso, eu preciso puxar um pouquinho para a minha visão da abordagem psicanalítica, né? Que é meu arcabouço teórico assim que eu carrego comigo. Na psicologia do esporte, a gente precisa usar ferramentas de várias abordagens. Sim. Ferramentas de várias abordagens. E eu também me sinto meio eclético, às vezes, né? Ali na clínica. Mas a psicanálise está sempre ali no fundo. E o que a gente vai entender com a psicanálise? A gente vai entender que nenhuma pessoa já nasce sujeito, Sim. né? É aquele pedaço de carne ali, que é aquele bebê recém-nascido. É um trabalho árduo até ele se tornar um sujeito. E ninguém vem uma tábula rasa para o mundo no sentido de que a gente já é falado, a gente já é nomeado pelo outro, já existem expectativas sobre nós antes mesmo de nascermos. Então, embora a gente precise lidar com alguns fatos, como o corpo com o qual a gente veio, né, questões genéticas, a gente vai poder fazer escolhas e opções diante desses fatos. Ou seja, também diante do fato de ter tido um pai, uma mãe, ex-atleta ou não. Mas isso está tudo dado no contexto em que a pessoa vem ao mundo. Então, é a partir de um lugar específico que cada um fala e vai precisar fazer escolhas, muitas vezes inconscientes, o que embola mais toda essa maçaroca toda. Começa essa problemática, né? E aí? Até que ponto é desejo exclusivo da criança, do adolescente, praticar aquela modalidade ou não? Acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Exatamente. E será que existiria um esporte ideal para cada perfil psicológico? Ou, basicamente, cada um pode ir para onde quiser? Eu acredito que dentro das modalidades você tem funções diferentes que podem ser ocupadas. E, inclusive, para corpos diferentes, né? Muitas vezes, o próprio futebol americano tem posições com perfis muito específicos. Um esporte pouco falado, pouco conhecido, com o qual eu trabalhei. Gostei muito da experiência, enfim, volta e meia também faço algum trabalho lá. É o cheerleading, né? Que é... Líder de torcida. Líder de torcida, Aqueles filmes americanos, das meninas lá. Exato. Bem parecido com isso, mas de uma forma competitiva, né? Então, existe competição, é como se fosse uma ginástica coletiva de movimentos muito sincronizados, avaliados, né, com nota e tudo mais. Enfim, que ali abarca os mais diferentes tipos de corpos. Né? Então, a pessoa maior, mais alta, vai ter a função de ficar ali na base, sustentando, né, as pessoas mais leves que vão ser lançadas para o alto, vamos dizer assim. Então, acho que no esporte tem lugar para todo mundo. Claro, determinadas modalidades, uma coisa que eu trabalho muito com meus atletas é a questão do nível de ativação ideal para cada prova, para cada competição. Então, por exemplo, você tem uma prova de tiro com arco, né, que demanda uma precisão muito grande, um nível de concentração, uma tranquilidade. Se o atleta chegar ali afobado, nervoso, tenso, né, o corpo dele vai tá mostrando isso e isso vai afetar negativamente no desempenho. Agora, você tem uma prova de tiro curto, de 100 metros rasos de corrida. Você precisa de um nível de ativação muito mais alto, porque é tudo ou nada, né? Deu o start na prova, se você demorar meio centésimo, né, a mais para reagir, isso vai ser negativo. Então, assim, acho que tem espaço para todo mundo. Agora, as modalidades têm exigências diferentes. Sim. Um ponto muito importante é que as crianças, né, os estudos mostram que quanto mais experiências diversas elas tiverem, quanto mais modalidades elas praticarem, melhor para o desenvolvimento cognitivo, para a psicomotricidade dela, né, para o desenvolvimento dela e até para a questão de, vamos falar de uma forma bem no senso comum, para ela não encher o saco de uma modalidade. Então, a especialização precoce é um problema que a gente tem visto muito. Existem modalidades como a ginástica, por exemplo, que ela, né, para você atingir o alto rendimento,
que vem muito cedo, antes da maioridade, muitas vezes, né? Aos 15, 16, 17 anos, seria o auge Sim. ali dos atletas de ginástica. Você começa a se especializar muito cedo só naquilo. E isso, muitas vezes, não dá para afirmar que 100% das vezes, mas tem uma influência muito negativa no psicológico do atleta. Por quê? Se transforma num mini adulto, né? Pegando esse tema... Exatamente. Eu vejo que, assim, hoje em dia tudo está muito cedo, muito precoce, né? E quanto mais tarde for, menos chances, e eu coloco na cabeça de todo mundo, menos chances tem daquilo dali dar certo para você. Eu já tenho 18 anos, esquece, você não pode mais ser jogador de futebol, você tinha que ter começado com 8, jogando com 8. Às vezes 5, às vezes 5, 4, já tem que estar na escolinha. Aí a gente vem para esse tema de hoje. Mas com 4 anos, será que aquela criança, foi ela que escolheu que ela queria jogar futebol? Ou será que foi o pai que colocou ela ali dentro, sabe? Aí vem outra pergunta. É mais uma problemática, assim, né? Sim. Isso que eu ia até puxando a questão da adultização, que tem sido um termo falado agora, muito na internet. Isso no esporte, a especialização precoce, quando você se torna atleta antes mesmo de ser criança, de ter oportunidade de ser criança, isso não dá para afirmar, é necessariamente negativo começar a treinar cedo. Até porque muitas vezes você pergunta e a criança vai dizer que ela quer, que ela gosta daquilo ali, que ela ama, ou que o personal trainer dela, que tem crianças de 5 anos já treinando com personal atualmente, ela adora a pessoa, o profissional. Sim. A questão é o sistema, né, esportivo que a gente está existindo hoje, né, no qual a gente está inserido e colocando também as crianças. Ele é um sistema problemático, porque você vende a ideia, né, através das exceções, daqueles Sim. poucos que chegam lá, de que é possível chegar lá para todo mundo. E aí a família inteira abdica de muita coisa, faz o investimento de energia, afetivo, emocional, Sim. financeiro, tudo em prol daquele sonho, só que numericamente existe um funil. É impossível o esporte profissional sustentar a quantidade de atletas de base que têm esse sonho, que estão praticando. Então, a conta não fecha. Sim. E para onde vão esses 97%, né, que alguns estudos Que não mostram chegaram que não até lá. chegaram lá? Aí entra o trabalho da psicologia, né? Então, eu sempre estimulo muitos atletas a pensar coisas que, às vezes, nunca ninguém perguntou para eles, que o que você gosta além de jogar bola? Né? Que hobby você tem? O que você se Mas às interessa? vezes eles não têm um plano B. Para eles é só o Exatamente. plano A que vai funcionar e tudo mais. E legal, a gente admira a fé e a determinação dessa pessoa ali para aquilo, né? Mas a gente tem que estudar com outras possibilidades. Se fosse tão fácil que o 100% chegasse lá no topo, beleza, a gente estaria preocupado. Nem estaria tendo esse episódio aqui agora, né? Mas Seria a gente mais sabe fácil. que não é dessa forma. Então, assim, talvez, eu imagino que quando chega com essa pergunta, se não for para jogar futebol, o que você faria da vida? Deve ser muito frustrante Muitos não para sabem eles. responder e, assim, quando chega esse momento, né, desse afunilamento, que existe desde sempre, mas na passagem da base para o profissional, e quando eu fui estagiário do Botafogo, eu trabalhei na categoria sub-20, né? Sim. Que é essa hora do vamos ver, né? O momento da virada de chave. Nossa, quantos você já viu chorando? Um treino, você pode ganhar um contrato, enfim, muito melhor do que o que você tem e se tornar atleta profissional, ou ser escanteado e, né, dar muitos passos para trás Sim. na vida. Claro, não é um determinismo assim, totalmente por causa de um lance, você vai para um lado ou para o outro, mas é um momento de muita tensão para os atletas, porque é a hora ali do tudo ou nada, né? E, enfim, voltando um pouco nisso que você falou do desejo, né, lá dos 4, 5 anos de idade, muitas vezes, quando o atleta é inserido numa modalidade, é uma questão muito complicada, né? Porque, como eu falei, é aquela questão de viemos ao mundo falados pelo outro, rodeados de expectativa. E hoje em dia, cada vez mais, com as escolinhas, com esse esporte controlado, né, que não é mais... eu nem peguei, né, tanto essa fase, mas não é mais algo livre, algo do lazer, algo da rua, Não. onde a própria criança inventava mais suas brincadeiras, né? Ou eles estão nos eletrônicos seguindo as regras de um jogo que alguém
estipulou, ou eles estão seguindo ordens desde muito cedo. Ó, faz assim no cone, né? Eleva a perna de tal jeito. Sobra pouco espaço para o improviso e para a falta. Sim. E aí a gente também na psicanálise vai entender que o desejo, né, ele surge a partir da falta. Sim. E se não tem falta, se o menino recebe tudo, todo o apoio, e quando chegam atletas para mim, né, os pais que procuram a psicologia são pais que têm a mente, né, ligeiramente aberta ali para essa questão. Que né? não são todos. Que não são todos, mas quando chega já são pais que dão todo esse background assim para o atleta, o que é ótimo, né? Mas muitas vezes também pode se tornar um problema, porque o atleta não tem espaço para sentir a falta de coisas que ele vai passar a desejar. Ele já tem tudo desde sempre. Ele tem o psicólogo, ele tem a nutricionista, ele tem o personal trainer, ele tem o preparador físico, ele tem o cara que analisa os vídeos dele desde os 7, 8 anos. E ele tem a expectativa dos pais que tá lá em cima. Lá em cima. E aí chega no momento em que, seja lá à frente na aposentadoria, ou os que não se tornam profissionais, que ele olha para ele mesmo e se pergunta, tá, mas quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? O que eu estou fazendo no mundo se não é jogando futebol? E aí isso tem consequências drásticas e muito negativas. Então, a gente pode dizer que, vamos colocar em porcentagem, quantos por cento a escolha do esporte na infância, depois a gente fala na adolescência, mas na infância, é decisão dos pais e quantos por cento é decisão das crianças? Essa dicotomia, eu vou dizer que, como quase tudo na psicologia, depende. Depende. Eu diria que 100%... Tem gente que não gosta da gente, porque a gente fala, depende do referencial. Mas não quer dizer que tanto faz também, né? É um depende embasado. Sim. Em qual sentido? Eu acho que 100% das vezes existe uma influência dos cuidadores, seja pai, mãe, vó, quem cuida, um tio, alguém que ele viu jogando ou não. A própria ausência também interfere. Então, a ausência de estímulo... por exemplo, fugindo um pouco do campo do esporte, mas tem relatos assim de que às vezes a ausência de estímulo para a leitura é um fator que faz a criança ficar muito fissurada em querer aprender a ler e depois se tornar um leitor ou escritor. Lembro de um caso que eu acompanhei, né, em que isso acontecia. Então, assim, 100% das vezes interfere, às vezes indiretamente. Mas muitas vezes, principalmente, a gente tem que tomar cuidado também com as generalizações, mas principalmente quando tem histórico de atletas na família, pode ser que os pais estejam querendo viver seus sonhos frustrados através dos filhos. E é complicado, né? Porque a gente está atendendo a criança, mas identifica às vezes que a questão é maior, também da família. Quem precisa de estar ali sendo atendido também são os pais, também são né? os pais. Agora, vai dizer isso para um pai que está ali com as melhores intenções do mundo, querendo o melhor para o filho dele. Sim. É algo totalmente legítimo, né? E compreensível o que ele está fazendo, mas a gente tem que ter um tato, né? E uma habilidade de comunicação muito apurada. Exato. É porque tem várias, assim... Até me fugiu a palavra. Várias situações. Tem o pai que sonhava ser jogador de futebol, aconteceu alguma coisa, ele não conseguiu ser. Aí, talvez, ele vai querer que o filho dele seja, vai jogar expectativa em cima do filho. Tem o pai que é jogador de futebol, deu super certo para ele, e ele não vai colocar nenhuma exigência em cima do filho, mas o filho vai falar assim, caramba, eu tenho que ser igual ao meu pai. É uma pressão. É uma pressão. É uma pressão que ele tem, que ele precisa ser igual ao pai. O pai é bem-sucedido. Com a qual, às vezes, ele nasceu com ela. Exatamente. Né? O pai foi bem-sucedido. Tem aqueles pais que falam, não, eu não fui bem-sucedido no esporte, não quero isso pro meu filho. Traumatizou, né? E o filho fala assim, é isso que eu quero. E o pai fala, você não vai. E o filho fala, eu vou. Exatamente. São muitas situações diferentes, mas eu acho que em todas elas a criança está sendo influenciada pelo que aconteceu com o pai. Porque, querendo ou não, a criança vê os pais como um espelho. Né? A gente está falando de esporte, mas se a gente vê em outras profissões, tem muitas crianças que querem seguir profissões porque vêem os pais sendo bem-sucedidos. Né? Ah, meu pai é médico, é um excelente médico, eu quero ser médico também. Advogado, quero ser advogado. Ah, e o sonho do meu pai era ser advogado, não conseguiu entrar na faculdade. Eu vou fazer isso pelo meu pai. Eu vou lá e eu vou. E às vezes não é o que o filho quer, né? Mas é uma pressão que ele tem. A gente não pode demonizar a figura dos pais. Sim. Né? Como eu falei, todo mundo tem motivo para né? Eu acho que nem tudo tem justificativa no mundo, mas tudo tem explicação. Exato. Então, todo mundo tem os seus motivos para estar agindo daquela forma. Inclusive, se a gente pega, né, essa configuração familiar
de filho com os pais, esses pais um dia foram filhos. Exato. Então, eles também têm a sua criança interior, né, que fala alto, mesmo que inconscientemente ali, Sim. e que interfere nisso tudo. Então, é algo muito complexo, muito complicado de se lidar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado de não demonizar a figura dos pais, porque eles estão com as melhores intenções do mundo ali, Sim. mas muitas vezes a gente precisa, né, intervir, dar um alerta, dar um certo puxão de orelha. Claro, também, né, estrategicamente, tendo uma boa relação ali com os pais, né? Porque, enfim, eles são figuras de autoridade e que os filhos, de fato, né? Se você pergunta para a criança, não é sempre tão evidente assim. No sentido de que você pergunta e o filho diz, eu não quero, mas o meu pai me obriga. Isso é muito raro de acontecer. Normalmente a criança, ela realmente gosta daquilo ali porque ela realmente admira muito o pai. A questão é que às vezes ela não teve outras alternativas e não sabe o porquê ela quer. É desde sempre, tá dado. E essa ausência de consciência nessa escolha é algo que vai trazer consequências nesse momento, na hora da transição de carreira. Quem eu sou, que eu não, né, não sou aquilo que dá orgulho pro meu pai. Ou quando eu erro um pênalti, né? Meu Deus, normalmente as crianças sofrem na quadra, mais por decepcionar o outro, alguém que está de fora criando expectativa. Do que pelo que aconteceu. Pai, empresário, do que por ela mesma. Meu time aqui foi, enfim, vice-campeão, legal, ganhou. Mas, poxa, pelo meu pai eu queria subir no lugar mais alto do pódio, então é cruel, né? Mas e aí, como é que a gente diferencia esse incentivo saudável de uma cobrança que está excessiva em cima da criança? Eu diria que quando os pais têm essa preocupação, já é um bom sinal, já é um primeiro passo, que é, primeiro, você tem que entender se levar ao psicólogo está sendo apenas, né, no nosso caso, está sendo apenas um sintoma no sentido de que meu filho precisa ter tudo, então o psicólogo entra nessa barca. Sim. Ou se ele de fato está aberto ao que o trabalho da psicologia pode oferecer, que às vezes não é só o aumento do rendimento. Às vezes vai ser abrir os olhos, né, estimular a criança para que ela possa diversificar seus gostos, seus prazeres, e muitas vezes até apoiar e incentivar a criança que tome a decisão de sair do esporte. Sim. Então, a gente, como psicólogo do esporte, vai ter que escutar, como qualquer psicólogo em primeiro lugar. E a partir do que a gente escuta, a gente vai seguindo junto, dando suporte para as escolhas que aquele sujeito vai fazer. Seja para você tem certeza, sua história é essa, você já me contou, então, você tem clareza. Então vamos embora. Então vamos tentar ser, né, vamos te ajudar com foco, atenção, concentração, ativação, ansiedade, tudo isso. Agora, um trabalho mais profundo e anterior tem que ser esse da escolha. Peraí, será que você quer isso mesmo? E o que acontece quando a pessoa ela pratica um esporte, mas que ela tá ali só por obrigação e ela não estava muito afim de continuar? Aí, como é que entra o papel do psicólogo diante dessa situação? Normalmente isso não se sustenta a longo prazo, né? Começam a surgir sintomas. Sim. Muitas vezes a pessoa somatiza, né? Gera sintomas físicos mesmo, né? Quando a gente não fala, o corpo fala pela gente, né? Então, normalmente não se sustenta, começam a aparecer problemas e também, às vezes, é nesse momento em que a gente já é acionado. Como eu vinha dando exemplos, às vezes já é uma coisa, né, preventiva, formativa, o que é bom, mas às vezes também é na hora em que já está dando problema, né, que a gente é convocado a atuar. E aí, já aconteceu com você? Não sei, hipóteses, de o pai levar a criança ou o adolescente para você faz sessões com essa criança, com esse adolescente, e aí lá para as tantas ele desiste do esporte porque ele viu que não era aquilo. E a culpa, entre aspas, recair sobre você, poxa, levei para ajudar e meio que tirou ele daquele âmbito e tudo mais. É uma linha tênue, né? É algo que a gente está sempre pisando em ovos, vamos dizer assim. Mas eu acredito numa forma de atuar na clínica em que a gente tenta ao máximo. Claro que a gente não é neutro, a gente também fala de algum lugar, escuta de algum lugar, mas a gente tenta ao máximo não enviesar essa escolha, né? É mais escutando, colocando aquele espelho ali na frente do paciente. Isso se dá com pacientes não atletas também. E a partir
disso, o atleta, a criança, o adolescente ou o adulto, ou o antigo atleta, né, que às vezes já até parou e está nessa outra etapa importante, que acho que vale um episódio inteiro, que é a Sim. transição de carreira, né? Enfim, cabe a ele decidir, mas claro, é sempre um pisar em ovos, essa comunicação com os pais. Já, digamos que acontece, Sim. mas não que tenha havido alguma acusação, assim, né, por parte do pai, responsabilizando o psicólogo, no meu caso, quanto a isso. Ainda bem. Que bom. Mas e se a pessoa estiver ali, o atleta estiver em dúvida sobre qual modalidade seguir? Isso acontece mais com criança ou com adolescente? E como que é esse processo de descobrir ali, junto à terapia, qual é a modalidade melhor, que ele vai se encaixar melhor e tudo mais? Então, como eu falei, é essencial, né? É muito positivo para o desenvolvimento da criança que ela pratique o máximo de modalidades, né? Tenha experiências o mais diversas possíveis. Só que eu até estava, né, esses dias no congresso da ABRAPESP, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Voltei, tem nem uma semana de lá. E apresentei um trabalho que falava sobre o quê? O vôlei. Sim. Os vôleis, na verdade, que são o vôlei de praia e o vôlei de quadra. Porque eu trabalhei muitos anos num centro de treinamento de vôlei de praia. E muito do que eu observava ali era justamente essa dúvida. Para onde eu vou? Por quê? Na adolescência, muitos atletas de vôlei, pelo menos aqui no Rio, praticam o vôlei de praia concomitantemente com o vôlei de quadra. Só que a nossa estrutura esportiva, mais uma vez, né, assim, criticando, mas trazendo essa reflexão sobre o sistema, num geral, o contexto, cada lado é quase que uma queda de braço com o atleta. Cada lado puxa e força para o seu lado. Então, os treinadores da quadra querem que ele renda ao máximo como ele fosse só atleta de vôlei de quadra. Sim. Os treinadores da praia querem que ele renda ao máximo só como se fosse treinador de praia. Embora se conheçam e a gente tenha uma mesma instituição máxima, que no caso é a CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, e ela abarca as duas modalidades, muitas vezes parece que o vôlei está jogando contra ele mesmo. Por quê? Tem uma situação que o atleta é convocado para a seleção de quadra, só que ele tem uma competição de praia na mesma data. E aí? Já se impõe essa escolha. E é algo muito difícil de lidar, né? Porque, como eu falei, quanto mais experiências ele tiver, até certa idade, melhor. Sim. Mas chega uma idade, ali em torno dos 14, 15 anos, que ele, de fato, precisa começar um movimento de se especializar, não só numa modalidade, como numa posição, num estilo de jogo específico, né? Senão não vai conseguir desempenhar profissionalmente. Sim. Não vai dar tempo, digamos assim, infelizmente, de desempenhar profissionalmente o que vai ser exigido. Então, eu pego esse exemplo do vôlei para dizer que, assim, existe um momento, e eu atendendo adolescentes, já diferente das crianças, já é hora de não mais estimular tanto essa prática variada, mas sim fazer essa escolha, que é um momento muito difícil, né? Vou para a praia, vou para a quadra, o treinador de quadra vai dizer que o corpo dela, né, que o potencial dela é ótimo na quadra, o de praia vai dizer que não, ela é uma joia e se ela quiser chegar longe, ela precisa ficar na praia. Como que vai ficar a cabeça dessa pessoa? Vai depender. Confusa. A gente precisa estar no suporte ali, senão... Sim. E aí tem a questão também, né, da vocação da pessoa para aquele esporte e tem aquela paixão passageira que, ai, nossa, descobri agora o judô, descobri agora o jiu-jitsu, é isso aí que eu quero. Aí passa alguns meses, não era isso não, porque realmente não tem a vocação. E aí como é que a gente diferencia isso? Espera realmente passar um tempo e a pessoa ali praticando para ver se tem a vocação ou se é só uma paixão? Olha, é interessante essa pergunta, porque eu diria que, assim, se a pessoa está atirando para todos os lados para realizar um sonho genérico de ser atleta, já é algo que tem que ser pensado essa origem, essa base, né? Porque se você não partiu do contrário, que é por acaso pratiquei e então me apaixonei, Sim. né? Seria um caminho mais tranquilo, mais natural, entre aspas, vamos dizer assim. Embora, claro, alguém teve que influenciar, alguém teve que chamar, alguma escolinha teve que aparecer, né?
Então, assim, eu diria que depende do motivo pelo qual a pessoa está experimentando essas modalidades. Pode ser só, né, por saúde, por querer conhecer, mas se ela já chegou num ponto em que eu tenho que ser atleta, e aí aonde vai ser? Vou tentar isso, não deu. Vou tentar aquilo, não deu. Vou tentar aquilo, não me adaptei. Aí eu acho que o problema, a pergunta que a gente tem que fazer é, mas peraí, por que, né, de onde vem essa necessidade de ser atleta, né? Que aí Sim. parece que é algo do nível da imposição. Sim. Enquanto ela está experimentando, gostei, daqui a pouco passa, mudando, aí a gente vai acompanhando e, enfim, não vejo tanta consequência negativa assim. E a gente está falando sobre os atletas entrarem para praticar um esporte pensando em ser profissionais naquilo dali. E quando não é para ser profissional? Vou te dar um exemplo. Exemplo eu. Fui praticar natação quando criança, por até mesmo recomendação médica. Chegou na natação, depois de um tempo, eu pedi para minha mãe para sair da natação. E ela falou, por que você quer sair? E aí, a gente foi ver que a professora estava me treinando para a competição e eu não queria competir. Eu só estava ali mesmo por indicação médica, era o meu esporte, era o meu hobby, 2 vezes por semana, papapá, ppp. E aí, a minha mãe teve que conversar com a professora e falar, olha, ela não está aqui para competição. Mas ela tem um potencial. Aí vem aquela conversinha, né? Ela tem um potencial, ela consegue tudo mais. E a mãe falou assim, mas ela não quer, eu não vou forçar ela a ir para uma competição que ela não está afim de ir. E aí eu até continuei na natação por um tempo ainda, mas só mesmo pelo esporte, pela saúde, pelo lazer e pelo hobby, né? Mas tem crianças que entram, nesse caso, né? Que entram para fazer um esporte mesmo para o bem-estar, mas que acabam sendo chavecados ali pelo instrutor, pelo professor, para que aquilo venha a ser profissionalizante. No caso da minha mãe, ela deu ouvidos e falou, não, ela não quer, não é isso que ela quer para ela e tudo mais. Mas será que existem casos em que a criança enche os olhos com esses elogios do professor e tudo mais, e os pais também, e não é o caso de ter a vocação para o esporte e mais para frente pode ser frustrado? Acredito que sim, pode acontecer, né? Algo que vai precisar ser observado. Não acho que assim a gente deva cortar pela raiz, né, essa tentativa. Mas é porque existem casos que acaba sendo diferente, né? O professor investiu, falou, mostrou o potencial e a pessoa realmente deslanchou e se achou dentro daquilo. Claro, a gente nunca sabe aonde vai dar, né? Mas a gente tem que acompanhar. Até por isso que o processo da psicoterapia é esse processo contínuo, né? A gente vai estar sujeito a acontecer essas coisas desde sempre. Então, eu acho que não tem uma regra assim para isso, né? Mas, como você falou, a psicologia do esporte, ela não trabalha apenas com alto rendimento, com categorias de base. A gente também precisa pensar o esporte enquanto instrumento para o lazer, enquanto, né, gerador de bem-estar, saúde mental. E a gente pode trabalhar com projetos sociais dentro da psicologia do esporte, né? Uma atuação imprescindível também. Então, a psicologia do esporte não se resume a alto rendimento, e nem deve, ainda bem que não se resume a isso, né? Lá no congresso falaram uma frase que eu não tinha escutado, que era assim, quem só entende de psicologia, na verdade, não entende nada de psicologia. E acho que dá para pensar que quem só entende de psicologia do esporte, de alto rendimento, na verdade, não entende nada de psicologia do esporte. Sim. Antes de psicólogos do esporte, somos psicólogos. Exato. Então, a gente tem que entender o esporte como uma das possibilidades e o esporte de alto rendimento como uma das possibilidades dentro das diversas práticas e relações que a pessoa vai ter. Então, que bom que, né, eu também, né, nunca fui atleta que almejei ser federado ou me profissionalizar, né, mas tenho minha relação de amadora com diversas modalidades. E isso me fez e continua me fazendo muito bem, né, ter essa prática até hoje. Então, o esporte não é só para ser praticado com o intuito de se profissionalizar, né? Que bom. Questão de motivação. Até mesmo fora do esporte. Muitas vezes a gente fala assim, começa uma coisa num gás,
mantém ali esse gás durante muito tempo e depois a gente fala, poxa, tô desmotivado, sei lá, como psicólogos, estou desmotivado dentro da psicologia e tal, tal, tal. No esporte também não é diferente. Às vezes o atleta começa ali com gás, mantém esse gás por muito tempo, mas em algum momento ele teve uma queda de motivação e tudo mais. Como é que a gente faz para resgatar essa motivação e como não perder, né, essa motivação a longo prazo? Acho que a gente vai precisar primeiro sempre tentar não fugir do cenário, né, dos fatos que vão estar interferindo, influenciando nessa motivação. Sim. Então, tentar entender o porquê, né, antes de tudo. Eu costumo me preocupar mais quando é um caso em que aparentemente não tem motivo, né? Então, quando a pessoa está muito mal depois de uma derrota muito frustrante, né, algo para a qual ela criou uma expectativa ali e não se realizou, e isso Sim. né, promove uma queda de motivação muitas vezes. Claro, cada um vai reagir de uma forma, alguns se motivam ainda mais na derrota, Sim. mas quando tem um motivo aparente por trás, né, que pode explicar o fenômeno, a gente até se preocupa menos. Agora, e quando é do nada, né? A pessoa tá ali, tem tudo, vamos dizer assim, Tá indo muito para bem. querer, tá indo bem, mas percebe que não quer, né? A gente vai, claro, poder relembrar, usar ferramentas mais práticas, né? Até mais algumas da TCC, né? Que é uma abordagem da psicologia que é vista como tão antagonista da psicanálise, Sim. mas que eu também utilizo, né? Porque existe momento para tudo. A gente pode tentar resgatar essa motivação, relembrá-lo do porquê que ele está ali, né? Se for algo mais passageiro, mais momentâneo. Mas, em alguns casos, também a gente vai ter que tentar entender o porquê que essa motivação diminuiu e a escolha do que fazer diante disso vai vir da pessoa. Sim. Né? A gente está ali para ajudá-la a se ouvir, mas a escolha final, né, a gente não pode, justamente, imposição de novo, não pode impor. Exatamente. Eu acho que sempre lembrar do propósito, né? O porquê. O porquê que você começou isso aqui? O que te fez entrar aqui? Qual era o propósito que você tinha com isso daqui? Né? São perguntas que eu mesma faço para mim quando em alguma parte ali da minha vida, em algum sentido da vida ali, Às eu vezes tô a gente desmotivado. esquece, né? Exato. Por quê? Por que que eu quis a psicologia, um exemplo? Por que que eu quis a psicologia um dia? Poxa, eu quis por isso, isso e isso. Pronto, parece que reacendeu a chama. A gente né? faz alguns exercícios, assim, às vezes, né? De anotar mesmo. Sim. Enfim, quando a gente está trabalhando metas e objetivos, Fazer né? um registro de pensamentos até. Isso. E quais as metas de curto, médio e longo prazo que aquele atleta tem. E assim, e aí você coloca num lugar que você, na capinha do celular, às vezes, ou prende lá na parede do quarto. Por quê? É normal a gente ter oscilações na nossa motivação. Sim. Mas se você tem certeza de que quer aquilo e vai precisar de disciplina, como é a vida de atleta de alto rendimento, nos dias em que você talvez estiver menos motivado, você vai precisar olhar para aquele papel na parede e lembrar, né? Sim. Beleza, mas eu estou me sacrificando hoje por algo que eu quero muito maior ali na Sim. frente. Claro, vai haver casos em que a pessoa quer de fato parar, né? E aí também é um caminho possível. Sim. Mas quando é mais aqueles dias ruins, né? Importante sempre relembrar o propósito maior. E aí pode até acontecer da falta de motivação gerar um medo na pessoa, um medo no atleta. E como é que esse medo ele pode afetar o desenvolvimento dele, seja lá numa partida de futebol, uma partida de vôlei, enfim, já está desmotivado, gerou medo. E aí, o que pode acontecer? Bom, o medo, ela é uma emoção tão importante quanto todas as outras, né? Acho que a gente só tá vivo por causa do medo, né? É. Porque se a gente não tivesse medo, a gente não estaria vivo. A história da nossa espécie, né, é o que proporcionou o desenvolvimento das nossas emoções. Hoje em dia tem o filme aí do bem caricato ali do Divertidamente, né, que as crianças adoram. A gente às vezes usa exemplos, pega ali cortes do filme, assiste um trailer, debate sobre cada personagem. É uma ferramenta legal também. Mas ele mostra ali a função de cada um nesse sistema, né? Então, primeiro de tudo é o atleta parar, quando ele assim entende, como senso comum, de entender medo e ansiedade como emoções negativas, que eu tenho que retirar, que eu não posso ter.
na verdade, que bom que você tem até certo nível. Sim. Tudo que é em exagero atrapalha. Exatamente. A autoconfiança em exagero pode atrapalhar tanto quanto o medo em exagero. Mas o medo, de fato, ele pode paralisar, né? E isso pode trazer prejuízos para o rendimento em qualquer modalidade. E, enfim, é importante que o atleta tenha contato com o próprio medo, tenha o espaço ali terapêutico para falar do próprio medo, para quando ele aparecer, ele já conhecer. E aí, então, é aquele pensamento que passa, ele continua entrando por um ouvido, mas, na verdade, ele passa a sair pelo outro. Sim, ele não fica parado ali dentro. Ele não fica insistindo ali, né, naqueles momentos cruciais em que realmente ceder ao medo ou encarar o medo pode te levar para resultados diferentes. Sim. Agora, o medo não é nosso inimigo, né? Todo mundo tem, e que bom, porque mantém a gente vivo. É verdade. Você falou aí sobre a autoconfiança, que até a autoconfiança muito exagerada pode atrapalhar. Aí a gente pensa assim, poxa, mas como? Se até mesmo dentro de terapia a gente trabalha autoconhecimento, autoconfiança e tudo mais. Como que ela pode ser, então, prejudicial e não benéfica? Bom, é aquela imagem famosa, aquela analogia do salto alto, né? Você entrar num jogo achando que já ganhou é o primeiro passo para a derrota, né? Então, assim, a gente sempre trabalha que a forma de respeitar mais o seu adversário é levando aquele jogo o mais a sério possível, né? Sim. Então, a autoconfiança, como tudo, né? A gente pensa sempre num gradiente, assim. Como eu falei, de ativação, de ansiedade, tudo isso, a autoconfiança, indo do 0 a 10, né? Desde o zero confiante até o muito confiante, a gente tem que encontrar qual ponto dessa régua que é ideal para cada atleta. Sim. Assim como o nível de ativação, né? O tiro, a prova de tiro, um nível ideal de ativação está mais perto ali, o quê? De um 4, do 3, do que do 10. No 100 metros rasos, numa prova de natação de tiro curto, o nível de ativação ideal provavelmente vai estar lá mais para o 8, para o 9, né? Sim. Então, a gente tem que entender essa régua de cada atleta em cada caso, né? O que é funcional para você. E, como eu falei, os atletas, eles se conhecem muito bem, eles têm os próprios rituais, Sim. Independentemente, normalmente, de ter psicólogo ou não. Então, cabe a gente escutar e trabalhar o que for fazer sentido para cada um em cada contexto. Existem pessoas que entram, né, no esporte, às vezes, sem um propósito de vida, ou até mesmo sem um propósito dentro daquela modalidade e tudo mais. Mas o esporte acaba que contribui, né, para aquela pessoa criar um propósito de vida e tal, tal, tal. De que maneira que vem essa contribuição? A gente tem aí exemplos, por exemplo, de jogadores de futebol de comunidades, né? A gente teve aqui uma lutadora de jiu-jitsu de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro e que hoje viaja para fora, já competiu mundial e tudo mais. E ela entrou na modalidade graças a um projeto da PM, se eu não me engano. Da PM dentro da comunidade. E aí ela falou assim, da UPP dentro da comunidade. E aí ela falou assim, poxa, vou lá, vou entrar. E entrou, e hoje ela, com seus 23, 24 anos, daqui a pouco já está pensando em se aposentar, sabe? Então, assim, talvez não tinha esse propósito, mas a modalidade, o esporte, trouxe esse propósito. Como? Como que isso acontece? É uma magia, mais ou menos. O propósito é aquilo que dá sentido, né, para a nossa trajetória, para a nossa existência, né? Então, quando a gente tem um propósito claro, é mais fácil de dar significado ao mundo, né? Sim. E, enfim, isso ajuda, isso contribui muito, né? Então, assim, o esporte, ele abre portas inúmeras, né? Como você falou, talvez fosse uma pessoa que, caso não tivesse entrado, né, lá naquele projeto, mesmo que sem grandes ambições, Sim. jamais teria viajado, conhecido alguns países. Então, assim, o esporte, ele é uma ferramenta, né, que abre portas. Ele é uma prática muito importante socialmente e que, como, enfim, tudo na vida vai ter interferência ali na trajetória de cada um. Então, que bom que ele consegue ajudar a gente a encontrar sentido, né? E sentidos diversos, às vezes. Sim.
E claro que não todos que estavam ali com ela naquele projeto da UPP estão hoje no caminho que ela está, né? Mas mesmo assim, mesmo que o propósito não tenha sido o mesmo para todos, Alguma experiência tiveram, Por né? mais que seja, às vezes, negativa, às vezes chega num lugar que o treinador desrespeita, ou, enfim, que acontecem coisas que não são boas, fica algum aprendizado, né? Às vezes ficam traumas e, às vezes, ficam aprendizados também. Então, estar no mundo é estar sujeito a esse tipo de situação, né? Sim. A gente está vulnerável. Exato. E o esporte, ele ensina desde muito cedo, voltando para as crianças, né? Ele ensina muito porque justamente você vê que você não controla tudo, né? Que às vezes você vai dar o máximo e ainda assim não vai ser o suficiente. Então ele ensina a como lidar com a frustração, como lidar com a derrota, como aprender a vencer e a respeitar o seu adversário também. Sim. E ele abre portas. E como lidar, né, com o atleta quando ele chega ali naquele fim de carreira já? Tem atletas que não vem a hora de chegar àquele fim de carreira. Não, já dei tudo que eu tinha para dar, sou feliz com o que eu fiz, sou realizado, cheguei no fim da carreira, beleza. Tem outros que não veem o fim da carreira como o fim da carreira e não querem aceitar o fim da carreira, né? A transição de carreira é um momento muito complexo, porque está em jogo isso que a gente falou da identidade, né? A identidade que ele construiu desde sempre enquanto pessoa é a identidade de atleta. É uma rotina em que ele precisa estar repetindo aquele cuidado, aqueles treinamentos. Então, quando chega a hora de parar, e às vezes isso se impõe através de uma lesão, às vezes até mais cedo do que em tese ele esperava, é um impacto muito forte, né? E tem psicólogos que são especialistas até muito mais do que eu nesse momento da transição de carreira, né? Uma das maiores referências que a gente tem aí da literatura de psicologia do esporte no Brasil, a Kátia Rubio, ela estava nesse congresso que eu mencionei lançando livros sobre transição de carreira, né? Então, é um momento sensível, para dizer o mínimo, né? Sim. Exatamente. E o que você diria para as pessoas que estão aí tentando escolher, nesse processo de escolher qual esporte seguir, ou até mesmo para pais que estão pensando em colocar os filhos em algum esporte, o que você diria para eles? Bom, experimente, né? Vivencie isso, se jogue, né? E assim, aonde vai dar a gente não sabe, né? A gente tem que estar atento e se escutando, principalmente. Escutando o que vem de dentro para sentir qual o caminho é melhor seguir. Claro, isso com apoio, né? Seja de amigos, de treinadores, de psicólogos, por que não também? Mas os caminhos, as possibilidades são diversas, né? Se jogue que o esporte tem muito mais a contribuir do que a tirar. Sim. Né? Então, vai ser um caminho que lá no final vai valer a pena. Agora, qual caminho você vai escolher, nem eu, nem as pessoas mais próximas vão ter essa receita de bolo, essa fórmula pronta. Então, você vai precisar descobrir sozinho, né? É isso aí, é isso aí. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Obrigado eu. Passa pra gente suas redes sociais, para mostrar aí pro pessoal o seu trabalho, o pessoal te acompanhar lá. E talvez tenha atletas aí assistindo a gente que possam entrar em contato também com você. Bom, meu Instagram é @psi.viniciusvaliante, né? Lá meu Instagram profissional, compartilho bastante vídeos fazendo análises, reflexões rápidas de situações que acontecem no cotidiano e ficam famosas aí no mundo esportivo, e também um pouco sobre a clínica, porque, né, antes de ser psicólogo do esporte, a gente é psicólogo e também na clínica recebemos quaisquer casos, não apenas de atletas, nem crianças e adolescentes. Exatamente. Né? É isso aí. Você que esteve aqui com a gente, não esquece de dar um pulinho lá também no nosso Instagram, Psicologia Propósito, e lá no YouTube, no Psicologia e Propósito. E compartilha esse episódio de hoje com pais, com educadores, com treinadores também, com aqueles que podem, então, ajudar crianças, adolescentes e até mesmo adultos aí nessa
parte esportiva. Você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua presença. E olha, a gente se vê aqui de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até a próxima e fica com Valeu. Deus.